9 truques psicológicos e de capital erótico que as pessoas ricas usam para serem ainda mais ricas e que você também pode usar para fazer muito dinheiro. Primeira delas é explorar o que a gente chama de efeito halo. O efeito halo nada mais é do que um efeito do nosso cérebro, tá? Então ele é cientificamente comprovado, que mostra que nós, seres humanos, fazemos associações positivas e negativas a depender do que a gente olhe. Então, por exemplo, eu faço suposições. Se eu bato o olho em algo que me agrada aos olhos, que eu acho atraente, que eu gosto, que eu acho bonito, que, enfim, de alguma forma me agrada, principalmente uma pessoa, automaticamente eu vou fazer associações positivas com essa pessoa. Então, sem ela ter aberto a boca, eu vou acreditar que ela tem uma família melhor, que ela tem um negócio melhor, que ela faz mais dinheiro. Pode ser que tudo isso seja mentira, mas só o fato de eu bater o olho nela e existir isso que a gente chama de efeito halo, eu já faço todas essas suposições. E a partir do momento que você consegue gerar essas suposições positivas na cabeça das outras pessoas a respeito de você, as suas portas se abrem. O grande problema é que o oposto também é verdade. Então, se eu bato o olho em algo que eu não gosto, que não me agrada aos olhos, que eu não acho atraente, que não me gera desejo, automaticamente eu vou fazer associações negativas. E isso é mais do que suficiente para as pessoas decidirem não comprar de você, não te seguir, não se aproximar de você e por aí vai. Segundo ponto aqui é que pessoas que já fazem muita grana, elas usam um tom de voz geralmente um pouco mais grave, geralmente um pouco mais pausado. Por quê? Existem vários estudos que mostram que essa tonalidade de voz mais grave, mais pausada, aumenta a percepção de valor e de autoridade, de liderança que as pessoas têm de você. Quando você tem uma voz muito fininha ou quando você fala muito rápido, isso acaba transmitindo um pouco de desespero, isso acaba transmitindo um pouco de infantilidade. Então, é importante você aprender a modular a tua voz. Terceiro ponto, essas pessoas, elas cuidam do corpo delas como um ativo estratégico. Então, não só, eu vou cuidar do meu corpo porque eu sei que isso é saudável, eu vou cuidar do meu corpo para estar esteticamente bem, mas essas pessoas, elas entendem que ter um corpo legal, ter uma boa postura, trabalhar bem as expressões faciais, ter um movimento controlado, então não só você ter uma tonalidade de voz pausada, mas você ter controle dos seus movimentos e você gesticular enquanto você fala, por exemplo, isso transmite o que a gente chama de status silencioso. As pessoas perceberem que você está um nível acima das outras, a nível de dinheiro, simplesmente pela forma que o seu corpo se comporta. Quarto item, essas pessoas, geralmente, elas se vestem com roupas minimalistas, e aqui eu sei que existem exceções, tá, gente? Mas o padrão é pessoas que se vestem com roupas minimalistas, geralmente tons neutros, com algo que gera destaque, peças estruturadas, porque isso sim afeta na hora que as pessoas têm essa percepção de você, de sofisticação, de domínio, de autoridade. Mas vocês podem perceber que por mais que elas estejam com tons neutros e sempre muito elegante, essas pessoas sempre têm um elemento de destaque. Então, hoje eu não tô com nada, porque eu tava na academia, mas mesmo na academia, geralmente eu sempre uso alguma coisinha quando eu não saio correndo. Então, é um anel que vai chamar a atenção, é um colar, é um brinco, é sempre estar um nível acima das pessoas do ambiente quando a gente fala de visual, quando a gente fala de vestimenta. Quinto item aqui, e esse aqui é muito, muito bom, elas sempre se colocam no centro visual dos ambientes. Isso aciona o viés que a gente chama de viés da autoridade e eleva a atenção recebida de forma consciente e inconsciente. Então, vou dar um exemplo para vocês. Esse final de semana, por exemplo, eu e meu esposo, a gente fez a nossa imersão presencial lá em Alphaville. E a gente já sabe que isso acontece. Quando as pessoas começam a chegar, dificilmente elas sentam na frente. Na maioria das vezes, elas sentam do meio para trás. E elas preferem sempre ali um meio um pouco mais pro cantinho, ela não vai sentar na frente no meio, ou às vezes no meio mesmo da sala, ela vai sempre sentar assim, aonde deixa ela um pouco mais confortável, que geralmente são lugares que não são o centro das atenções.
Já as pessoas que têm dinheiro, já as pessoas ricas, elas se colocam no centro visual dos ambientes. Então elas querem ser vistas, elas querem ser percebidas. Percebem que aqui não é chamar a atenção a todo custo, mas automaticamente as pessoas não vão querer se esconder. Então elas vão escolher estrategicamente o lugar que elas vão sentar, elas vão escolher estrategicamente perto de quem elas vão estar, mas sempre no centro visual dos ambientes para que elas possam ser vistas e notadas. Sexto item, geralmente pessoas com muita grana, e eu sempre falo isso aqui, mas reiterando, elas falam pouco, mas elas falam com intensidade. Então, a psicologia social, né, quando a gente vai entender um pouco mais sobre inteligência social, ela comprova que quanto menos você tenta se explicar, mais importante você parece. Então, sabe aquele tipo de pessoa que ela dá a opinião dela e ela não fica explicando por que ela tem aquela opinião. Ela tem, pronto, acabou, fim. Sabe? Independente do que as pessoas pensam, independente do que as pessoas acham. Então você que tá aí, você não precisa ficar se explicando o tempo inteiro. Na hora que você for abrir a boca, não precisa falar muito, fala do jeito certo, deixa as pessoas falarem, depois você abre a boca pra agregar valor. E quando você agregar valor, você dá a tua opinião e não se explica. Lógico, se alguém te perguntar, você pode ir conversando com aquela pessoa, mas não existe essa necessidade de ficar se explicando o tempo inteiro. Sétimo ponto, elas dominam o contato visual prolongado. Então, sem parecer invasiva, sem parecer doida, né? Mas a partir do momento que você consegue gerar contato visual com as pessoas, não ficar agoniado, querendo olhar para outros cantos, isso gera uma percepção de magnetismo e aumenta a tua influência social. Isso faz com que você consiga gerar rapport melhor com as pessoas, faz com que as pessoas confiem mais em você. Quando você é o tipo de pessoa que você não consegue ter contato visual com as outras pessoas, elas começam a duvidar de você, da tua capacidade, da tua confiança. Oitavo item. Essas pessoas, elas sabem provocar desejo com base no gatilho da escassez. Então, elas mostram só o suficiente para gerar curiosidade, mas elas nunca entregam tudo. Então, dificilmente, essas pessoas vão ser aquele tipo de pessoa que em uma conversa com ela, você vai saber da vida toda dela. Eu sei que tem gente que é assim. E às vezes você que tá me assistindo é assim. Durante muito tempo eu fui assim, de confiar muito nas pessoas e de, enfim, falar coisas para as pessoas que eu nunca nem vi na vida, de contar a minha história de vida para as pessoas, como pessoas que eu acabei de conhecer. E essas pessoas que já são ricas, que já têm grana, essas pessoas, elas não fazem isso. Elas contam o suficiente para gerar curiosidade, para que você abra um loop na cabeça das pessoas e elas queiram continuar te encontrando e te conhecendo para poder matar essa curiosidade que ela tá, ou enfim, porque dessa forma você conseguiu gerar interesse nas pessoas. Nono item. Elas investem muito mais em presença do que em performance. No sentido de a forma como elas entram no ambiente, a postura delas e a combinação de todos esses elementos que eu falei para vocês aqui, que são os pilares do capital erótico explicados de uma forma diferente, vale muito mais do que qualquer portfólio, vale muito mais que qualquer técnica, vale muito mais do que quantidade de seguidor, do que qualquer outra coisa. Porque tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês ativa o inconsciente das pessoas. Então, você é pré-julgada por todos esses elementos que eu tô trazendo pra vocês trabalharem. O portfólio de vocês, os resultados de vocês, os cases de vocês, vem depois. Vem depois que as pessoas já montaram a percepção de valor que vocês têm na cabeça delas e já entenderam que você pode agregar. Aí, quando elas dão oportunidade, você abre a boca e mostra ali em tudo que você é bom. Se a pessoa não te dá nem a oportunidade de abrir a boca, não importa o quão você seja bom naquilo que você faz, você nunca vai ter oportunidade de se expor. E por último, mas não menos importante, essas pessoas que são ricas e que têm grana, elas sabem gerar rapport com as outras pessoas. Elas sabem mimetizar os movimentos, elas sabem mimetizar a tonalidade de voz, a vibe da outra pessoa. Então, por exemplo, se eu tô conversando com uma pessoa, se eu tô negociando ou tentando me aproximar de uma pessoa que é um pouco mais calma do que eu vou entrar no mundo daquela pessoa, vou tentar ser como ela, para depois puxar ela pro meu mundo, porque dessa forma eu deixo ela confortável na nossa conversa. Isso é uma técnica de persuasão muito, muito usada.